não estão presentes as condições necessárias para a classificação da conduta narrada na inicial como organização criminosa, o que independe, inclusive, da análise das provas. O conceito de organização criminosa deve ser examinado à luz de peculiaridades próprias a esse tipo de organização. Não se pode banalizar o conceito de crime organizado, que, com frequência, conta com planejamento empresarial, embora isso não seja rigorosamente necessário. Não há como confundir esse planejamento com um mero programa delinquencial, que está presente em praticamente os crimes dolosos. Com efeito, a existência de um plano criminoso não basta para a caracterização do crime de organização criminosa. A despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal, porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no Pleno do Supremo Tribunal Federal. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Pelas duas, uma, ou o processo deve ir para o plenário, ou tem de descer para a primeira instância. Também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo Tribunal Federal. Pois é, assim começa o Blá 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 nesta quarta-feira de julgamento que teve ontem, na terça, o voto devastador do Alexandre de Moraes contra os golpistas. Hoje teve o voto devastador, pelo menos para a reputação do Luiz Fux, o voto a favor dos golpistas, esse que está sendo ainda lido, não terminou de ser votado pelo Luiz Fux neste momento. A cada novo capítulo do voto, uma nova surpresa, só pior. Quanto mais ele lê, mais ele se afunda. Ele chegou a comparar as manifestações, aos acampamentos nos quartéis, aos black blocs. Mas primeiro ele chamou esses acampamentos nos quartéis de uma vontade de participar da democracia. Ele disse que era uma vontade daquelas pessoas de participar da democracia. Ele falou de uma maneira positiva. Aí depois ele atacou os black blocs, como se fosse até pior do que o acampamento. O acampamento que foi bancado pelos golpistas, que tinha como objetivo fomentar o golpe. A justificativa para o golpe era uma convulsão social provocada por urnas fakes, uma eleição que não se podia confiar. Isso tudo foi fabricado. Ataque à urna, fake news, o acampamento, mas estava até um decreto, né, para dar golpe, convidou as Forças Armadas, mas segundo o Fux, é parecido com o que os Black Bloc fizeram. O Black Bloc é até pior, porque dos Black Bloc ele falou mal. Dos outros ele disse que era uma vontade de participar da democracia. Eu estou chocado, eu não vou mentir. Eu estava tentando procurar um meio de respeitar ainda o voto do Fux. Quando ele começou, não, tudo bem, é legal a divergência. Até acaba aquele papinho do Bolsonaro perseguido pela justiça. Mas ele está divergindo de tal maneira que já está patético. Já está virando uma peça de maluco, como um ministro do STF, sobre a condição de anonimato, confidenciou e contou ao UOL. Coisa de maluco. Mas e aí, o que você está achando, Ricardo Lula? Bom, até ontem eu tentava explicar as coisas aqui. Agora me disse a Alice que eu não tenho que explicar nada. Então não vou explicar. Quem quiser saber o que é Black Bloc, vai ver no Google. No Google. Não vou ficar mais aqui explicando as coisas. Muito bem, nessa minha nova roupagem e com um
como é que chama esse negócio que bota no ouvido? Se Mas, chama um fone de ouvido. com um fone a menos, porque falhou, portanto eu estou ouvindo por um ouvido só, embora continue ouvindo bem. Vou, eu vou dizer o seguinte: tem que entender essa direita extremista, aliás, registrando antes de tudo que teremos como prometido e para Gáudio também não vou dizer o que é, quem quiser vai lá no dicionário e vê. E para Gáudio de todos, continuamos contando com João Bosco Rabelo, nosso grande analista, jornalista, experimentadíssimo, que vai participar de toda essa semana de programa, porque nas horas de complica, que as coisas complicam, a gente apela para o Bosco. Mas voltando sim, essa direita, principalmente a direita extremista, estava carente de um supermuro, né? Ela ficou órfã. Ela só Super. ficou órfã da ditadura, não só órfã do, do Bolsonaro, ela ficou órfã também de um juiz tipo Moro, o cara que vinha, ele dizia as coisas, ele não sei o quê, papapá, e batia pra burro na esquerda, etc e tal. O Fux, até como ele disse, olha, não podemos fazer um julgamento político, etc e tal, o Fux não está batendo na esquerda, eu estou dizendo, mas está encampando todas as teses da extrema-direita, que deve estar tendo orgasmos múltiplos. Orgasmo eu sei que já é mais fácil de entender, mas deve estar tendo orgasmos múltiplos. Então ele está se tentando reviver o Supermoro. O Dalton Dallagnol, que foi lá um dos promotores da Lava Jato, deve estar também subindo pelas paredes de Tá felicidade, emocionado, ele tá emocionado. não é? Ah, claro. Olha, o que eu acho é o seguinte, rapaz: a defesa dos golpistas errou muito, ou melhor, os golpistas erraram muito na escolha dos seus advogados para defendê-los, entendeu? Tivesse um Fux da vida, eles teriam se dado talvez melhor, não só conquistando um voto, como vão conquistar nessa turma do Supremo formada por 5 ministros, mas talvez até um segundo voto, quem sabe, entendeu? Então, se fosse golpista, tivesse em julgamento, fosse réu, observando aí o desempenho do Fux, eu dizia, esse era o advogado que deveríamos ter contratado. Porque ele está fazendo uma defesa estupenda desses golpistas todos. Não interessa se na contramão de todos os fatos. Não interessa. Não interessa que onde o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, que votaram ontem, encontraram fatos à beça, fartos, provas inquestionáveis de que houve uma tentativa de golpe, de abolição do Estado democrático de direito, de ataque aos prédios públicos, enfim, e que para isso teria que existir uma organização criminosa, e para existir uma organização criminosa teria que haver um chefe, no caso o apontado foi Bolsonaro, ele está vendo outra coisa. Não, 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 não é isso, não, veja, como é que se fala em ataque violento à democracia se ninguém foi visto armado? Aí compara com os black blocs, que iam para as ruas fazer badernas sem armas, mas tinham arma na mão, que era jogando pedra, era pau na mão. Alguns deles até dispararam tiros. Mas eles não foram presos em flagrante com a arma na mão. O PCC deve estar comemorando também esse voto. Porque agora, se você prende alguém ali do PCC, mas ele não estava com a arma na mão, opa, a intenção dele não era essa ou era aquela. Quer dizer, atenua a situação. Atenua. Mas posso estar exagerando. Bosco, você, o que é que diz? Olha, esse voto do Fux, em primeiro lugar, por mais que a performance dele, né, e o fato de ter sido longo, não é? Ao contrário do que isso sugere,
Esse voto parece um voto improvisado, porque Parece o quê? Desculpa, é que eu estou com um fone a menos. um voto improvisado. Ah, sim. Por quê? Porque ele fala da ausência de provas, mas ele não se detém no exame de cada prova apresentada para desfazê-las, né? Porque a Não, ausência e de tem prova. mais. Desculpe, Bosco, te interromper. Tem até mais. Ele aceitou lá, quando a Procuradoria-Geral da República fez a denúncia, e é a denúncia, basicamente, que está orientando todo esse julgamento, ele, Fux, aceitou a denúncia. Ele Pois não é, divergiu lá atrás. Agora ele está divergindo, mas continue. por isso que eu estou falando, é um voto improvisado nesse sentido, porque você veja, ele teve, primeiro é isso que você falou, ele recebeu, ele aceitou a denúncia, aceitou-a na primeira turma e aceitou o STF como fórum adequado. Ponto. Claro. Né? Até porque o fato, mais na frente ele vai falar, né, nesse vídeo que a gente viu dele, ele fala essa questão da prerrogativa de foro, né, e tem um momento em que ele fala que o Bolsonaro está sendo julgado, né, como presidente da República e não como ex-presidente, porque como ex-presidente teria que ir para a primeira instância. Isso é de um sofisma incrível, porque ele não está sendo julgado como presidente. O que está sendo julgado são os atos dele como presidente da República, não é? E houve uma adequação do regimento interno do STF, mais ou menos recente, que previu exatamente isso, não é? Então, o foro é adequado, sim. Agora, as contradições são as seguintes: se, na visão do Fux, o STF é completamente, absolutamente incompetente para julgar o Bolsonaro, né, por essa questão do foro, como é que ele defende ao mesmo tempo que, bom, se for para o plenário, tudo bem, mas se não for, tem que ir para a primeira instância? Bom, o STF, se é absolutamente incompetente, ele é incompetente em qualquer instância dele, em plenário ou em turma, porque ele está usando a palavra absolutamente. Então, é uma contradição. A segunda contradição é que ele, ao mesmo tempo que considera incompetente, ele julga, ele admite, por exemplo, a delação do Cid, ele admite os atentados. Então, me diga uma coisa: se o foro é incompetente, por que que ele está votando? É a pergunta que tem que se fazer, porque ele votou. Ele votou. Né? Então, a outra coisa é a seguinte: ele pediu a nulidade e ao mesmo tempo votou. Então, esse voto, eu falo que é um voto improvisado, porque eu quero dizer com isso o seguinte: em algum momento o Fux mudou de rumo. Em algum momento ele tomou a decisão de mudar de rumo. É o que dizem também ministros, colegas seus, segundo as leituras que eu fiz aqui logo após o voto dele, né? Os ministros surpresos, e tem até um que diz uma coisa muito interessante, que é uma insinuação que eu acho Procedente. Aham, pertinente, né? Vamos dizer assim, aham. porque ele diz o seguinte: ele diz aqui que um ministro que diz assim: alguma coisa aconteceu e não foi no conteúdo da denúncia da PGR que o Fux leu, porque ele aceitou-a em março, ou seja, ele teve 6 meses, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, para refletir sobre tudo isso, não é? Não, e Não, na última hora resolveu fazer isso. Então, das duas, um. Aí o ministro diz assim: alguma coisa aconteceu e não foi no conteúdo. Não é? O que não deixa de ser uma insinuação, que eu vou dizer, porque está já nas redes todas, essa questão, isso legitima a especulação de que ele pode ter, ter tido receio de ser alcançado por essas sanções americanas, porque foi uma mudança pô. muito repentina. Isso aí, ninguém pode afirmar que foi por isso, mas essa coisa súbita dele autoriza a especulação, não é?
Então, assim, os votos dele, quer dizer, as manifestações dele foram todas em tese. Essa coisa de ter que ter arma de fogo, vamos dizer o seguinte, ô Noblar e Guga, uma bomba resolve? Porque tivemos Pois é. bomba, Tivemos bomba, tivemos claro. bomba, né? O que que ele quer mais? Uma napalm? Não é possível, né? Então, Tivemos assim, ônibus queimados, os tivemos queimados, agressão ao prédio da Polícia Federal para libertar um dos acampados que tinha né? sido preso, até um índio ou ex-índio, se é Indígena. que existe, Pois é. ex-índio, né? Pois é. Entendeu? Tivemos tudo, tudo. Fabricação de bomba dentro dos acampamentos, bomba afixada num caminhão para explodir o Aeroporto. aeroporto de Brasília, tudo. É, Tivemos tudo. E tivemos o Fux tudo. não viu nada. Ou se É, viu, ele desconsidera tudo. o que nos leva a outro ponto, Noblar, que é o seguinte: outro ponto da manifestação do Fux, que é o seguinte: ele requer, para atender os requisitos de organização criminosa, ele diz que não basta um comportamento delitivo, uma coisa pontual, né? Precisa que haja um planejamento. Ora, isso tudo teve um longo planejamento. Não podemos dizer assim, o 8 de janeiro aconteceu assim, da noite para o dia alguém decidiu, vamos fazer o 8 de janeiro. Houve um longo planejamento com acampamentos militares, na porta dos militares, em vários pontos do país, o que denota uma organização e uma coordenação nacional, não é? Houve a manutenção desses acampamentos, comida, bebida, transporte de pessoas, é, Dinheiro para manter tudo isso, né? tudo Dinheiro. isso, pernoites. Então, assim, por 2, 3 meses. Então, se isso não é um planejamento, eu não sei mais o que o ministro Fux entende por planejamento. Para não falar, né, de que desde que tomou posse, o governo Bolsonaro se dedicou a um plano de destruir o STF, de enfrentá-lo, não é? Tem aquela famosa frase do basta um cabo e um soldado, não é? Então, foram vários os momentos, a cronologia que o Alexandre de Moraes colocou ontem, ela relaciona todos esses momentos. Aquele roteiro que o Alexandre trouxe, do conjunto da obra, é mais do que comprovador de que houve um planejamento, sim. Tanto o ministro Luiz Fux deu as tintas que ele quis dar a fatos. Aí eu me lembro do que você disse ontem, a propósito do que você disse ontem, que dessa forma ele se junta àqueles que que estou na contramão daquilo que disse um senador americano há muito tempo, de que todo mundo pode ter suas versões, mas ninguém tem o direito a ter os próprios fatos, não é? Então, o Fux hoje é esse personagem que abraçou isso, porque são muitas as contradições desse voto dele. Por exemplo, se ele ficou 6 meses para dizer isso, vem cá, ele estava enganando os colegas, ele estava enganando a opinião pública, com o comportamento de aceitar, receber, debater tudo isso, né? Ou ele estava ali já de caso pensado para chegar, para deixar para o último minuto e fazer esse voto, não é? Então, cabem muitas especulações em cima desse comportamento, porque ele está marcado pelo ato súbito, não é? Pouca consistência na argumentação, ela foi toda em tese, ela não detalhou nenhuma prova, Ele né? desprezou os fatos. Ele Desprezou os desprezou os fatos. fatos. Mas vamos rodar, como Tem diria a mais, né? Alice. Joga, joga. Vamos rodar. Agora Tem você, Google, vai. muitas pérolas do Fux hoje, muitas pérolas. Vamos ouvir mais uma. É preciso que a denúncia narre e comprove efetivo emprego da arma de fogo por algum membro do grupo durante as atividades da organização criminosa. Utilize a arma de fogo. Quer dizer, vem cá, ele queria que pelo menos algum tiro tivesse Pelo menos, disparado. É isso que ele está dizendo, Google? por aí, Queria. né? Mas ninguém atirou! Não Ninguém atirou, atirou. tem provas lá no processo que os caras estavam armados. A bomba não explodiu, a bomba colocada no É, caminhão-tanque que o, entraria no é, aeroporto explodiria, o aeroporto falhou, que pena. Então,
Não dá para Então dizer a bomba é um que foi detalhe. tentativa violenta de É, abolição do Estado Democrático. a bomba anexada, feita dentro do Do acampamento, acampamento, dentro do acampamento. defronte do QG aqui do Exército. A bomba foi feita lá, quer dizer, não havia o menor controle de nada, os militares toleraram tudo, até por ordem de cima. Deixa essa turma aí, a gente vai precisar dessa turma aí. O Bolsonaro não saiu dizendo: olha, eu já vi tudo, mas eu nunca vi o povo sair na rua pedindo para que um presidente fique. Ora, nunca viu porque ele não entende de história, já houve isso. Mas não é o caso. Esse povo saiu tangido por ele, pelos outros, para irem fazer exatamente o que foi fazer, o que iria fazer. Pedir intervenção militar, pedir anulação das eleições, pedir que o Lula não tomasse posse e pedir que Bolsonaro ficasse. Aí ele faz: olha, nunca vi o povo espontaneamente. Que espontaneamente coisa nenhuma. Alguns até poderiam estar espontaneamente. A grande massa estava ali alimentada por um planejamento que tinha para dar o golpe, como diz o moço. E aí o Fux não viu nada. Olha, não vai sobrar um fio do cabelo do Fux como grande jurista depois disso. Embora ele possa renovar o cabelo dele o tempo todo que ele queira, enfim. Gostou dessa, Alice?